Evangelho de João, capítulo 6, versículos 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Santo Espírito, eis tua palavra, que eu possa glorificar a Jesus mediante a pregação, Senhor. Peço unção, sabedoria, e que tu derrames da tua unção sobre cada filho e filha que está presente ou que haverá de ouvir esta palavra através das redes sociais. Em nome de Jesus, oramos a Ti e Te agradecemos. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Esse diálogo se travou entre Jesus e os judeus. E os judeus tinham um conceito de salvação por aquilo que eles faziam. Eles estavam apegados à lei, que não se resumia apenas nos 10 mandamentos, porém nos 613 mandamentos que estão no Pentateuco. Então eles tinham o costume de acharem que poderiam obter a salvação, a vida eterna, através de si próprios, se eles observassem a palavra de Deus, a lei de Deus. Porém, eles não tinham a convicção e a certeza de sua salvação e da vida eterna. Veja bem, eles não tinham essa certeza. Porque quem tem certeza não faz esse tipo de pergunta. Eles então perguntaram: que faremos para executarmos as obras de Deus? Tanto que obras aqui está colocada no plural. Obras. Daí tem esse conceito no mundo de que obras meritórias podem nos levar à vida eterna. Porém, Jesus deu uma resposta aqui objetiva, franca, direta. Jesus disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Nós havemos aqui de observar que Jesus usou obra no singular, e não obras no plural. Daí se derriba por terra obras meritórias para obter a vida eterna. Não há obras meritórias. Por que causa as obras não podem salvar a humanidade? E especialmente aqui falando dos judeus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E o nosso Deus é santo e justo. Ele é amor. Mas vamos falar desses 3 atributos de Deus, que são atributos morais de Deus: santidade, justiça e amor. Por Ele ser santo, Deus não admitiu mais que o homem ficasse em sua presença. A partir da queda, a partir do erro, a partir do jardim do Éden, o homem e a mulher perderam a comunhão com Deus. Deus não podia ser conivente com o que eles fizeram, porque isso comprometeria a sua santidade. E a justiça exige justiça. O caráter justo de Deus exige que seja feita a justiça. Porém, Deus também é amor. E o amor de Deus foi realizar sua justiça através da obra do seu Filho amado Jesus Cristo.
Não há outra maneira da realização da justiça de Deus a não ser através de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo diz que Deus é justo e justificador dos que têm fé em Jesus. Deste texto que Paulo diz, chama Deus de justo e justificador dos que têm fé em Jesus, está implícito que Jesus é o próprio Deus justo e que justifica, aleluia. É simples de entender a premissa e a conclusão desta frase: Deus é justo e justificador. Olha só, glória a Deus. Somente Deus poderia remir o homem dos seus pecados, porém, não podia ser em forma de Deus, mas tinha que tomar a forma semelhante ao homem. E por isto preparou um corpo para si no ventre da Virgem Maria, e cumpriu-se a profecia de Isaías 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. Ele disse: eis que vos dou um sinal a Israel, a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Palavra que tem o significado de Deus conosco. Ou seja, em Jesus, Deus conosco. Por isto, quando Filipe disse: mostra-nos o Pai, o que nos basta, oh glória, Jesus disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um, aleluia. É o atributo da unicidade de Deus, estudado na teologia sistemática. Então veja bem que ele respondeu precisamente, certeiramente, objetivamente aos judeus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou, aleluia. Porque uma vez que Adão e Eva foram contaminados pelo pecado, o pecado ficou inato e cravado na alma do ser humano. Então Paulo relata isto em Romanos 7, quando ele diz: eis que este corpo me leva para a morte, eis que eu quero fazer o bem e faço o mal que não queria. Quem sou eu? Mas dou graças a Jesus Cristo, oh glória, porque Jesus desfez o poder do pecado, ou seja, Jesus crucificou os pecados na sua morte da cruz, oferecendo-se em substituição pelos caídos. E isto é legítimo, e isto é justo, e isto é possível, e isto é viável, porque se por um homem entrou o pecado, por um homem entrou a salvação, aleluia, glória. Se caímos em Adão, levantamos em Jesus, oh glória a Deus. Por isto Pedro é peremptório ao dizer: não há debaixo do céu outro nome pelo qual devamos ser salvos, só Jesus Cristo salva, aleluia. Você vê que a palavra é pregada no nome de Jesus, o batismo é no nome de Jesus, a expulsão de demônios é no nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder, glória a Deus, aleluia. E é interessante, eu constatei, tinha lido tanto, mas não tinha percebido, não tinha compreendido, Apocalipse 22, 17, quando diz, na parte B desse versículo, diz: quem quiser, venha e beba da água da vida, aleluia. Quem quiser, glória a Deus. Isto é livre-arbítrio e uso do livre-arbítrio. Todos que não recebem Cristo são indesculpáveis diante de Deus após a morte, porque rejeitaram a única solução para o pecado, Jesus, glória a Deus. Veja bem, em nós podemos estar e estamos santificados pela oblação do corpo de Jesus realizada uma vez. Estamos nos santificando diariamente
pela sua presença, pelo Espírito Santo que em nós habita, ou o Espírito de Cristo. Romanos 8:9. Estamos nos santificando, mas a salvação, a causa da salvação, a justiça de Deus foi realizada através de Jesus Cristo. Por isso agradou a Deus moê-lo em nosso lugar. Ele ficou desfigurado na cruz do Calvário. Ele morreu no nosso lugar para nos dar salvação, perdão, vida eterna, justificação, adoção de filhos. Aleluia! Somos justificados pelo sangue de Jesus e por sua ressurreição. Somos adotados na família real, na família de Deus. E antes de Jesus morrer na cruz, ele instituiu o que nós chamamos de Santa Ceia. A Bíblia chama de santa, é santa. Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Não é? É uma ordenança do Senhor. Batismo e Santa Ceia são as duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou. Por quê? As duas nos apontam para a obra redentora de Jesus, para a obra que Jesus realizou no singular em nosso lugar, quando ele disse: tudo está consumado, glória a Deus, tudo foi pago. Você e eu e nós que cremos em Jesus não devemos mais nada do pecado, porque Jesus nos resgatou do poder do pecado e da morte. Aleluia. E a Santa Ceia é um memorial, porque o judeu tinha costume de ter, quando ele tinha comunhão com alguém, ele se assentava com esse alguém numa mesa e comiam juntos e bebiam juntos. Então Jesus reuniu na mesa, cearam juntos, e depois de cearem, Jesus tomou do pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, que será dado por vós. Aleluia. Ele não havia dado ainda, ele iria dar, mas ele diz: isto é o meu corpo. Aleluia. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Significa, não é aliança antiga no sangue dos animais ofertados sobre o altar que os judeus faziam pela tribo de Levi, pelos sacerdotes levíticos, mas agora sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, veio da tribo de Judá e fez um só sacrifício, pagando para sempre os nossos pecados. Aleluia. Então, ele nos diz claramente, através de Paulo, em 1 Coríntios 11, verso 26, todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Aqui tem dois verbos diferentes: anunciar a morte até que volte. Ele vai voltar. Este momento está chegando, esse tempo está perto. Jesus está para voltar, para levar sua igreja, sua noiva, sua esposa, para as bodas do Cordeiro na glória. Aleluia. Onde nós vamos nos assentar com Ele na glória. Glória a Deus. Então, quando nós anunciamos a morte, nós na verdade estamos anunciando: fui resgatado. A justiça de Deus foi feita em Cristo Jesus a meu respeito. Por quê? Porque Ele é justo e justificador dos que têm fé no nome dEle. Aleluia. Veja bem, glória a Deus. Esse é o amor de Deus, dito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. A Bíblia diz que Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome.
os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, nem do sangue do homem, mas nasceram de Deus. João capítulo 1, verso 12 e 13. Então você pode, se você quiser, ter o poder de ser feito filho de Deus. De que maneira? Crendo em Jesus, de todo o teu coração. Aleluia, aleluia. De todo o teu coração, creia no Senhor Jesus. Não são ritos que te salvam, não é placa de igreja que te salva, não é pastor, padre ou papa que te salva. Não, o único que te salva chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus. E os verdadeiros pregadores têm a ousadia e a coragem de dizer isto: você pode entrar na presença dele, porque o véu se rasgou de alto a baixo no templo, a porta está aberta, e você mesmo pode entrar na presença dele e dizer: meu Pai, eu te amo, meu Pai, eu te adoro, eu te chamo de Pai, eu te peço perdão, eu quero a vida eterna, eu quero de ti, mais de ti, Jesus. Aleluia. Basta você crer. Há uma diferença grande entre crer e incrédulo. Crer é o que crê, incrédulo é o que não crê. Prefixo grego in significa não, incrédulo, não crê. Mas seja crente, como ele disse para Tomé: porque me viste e creste, bem-aventurado que não vê, mas crê. Aleluia. Quem é bem-aventurado aqui? Quem crê em Jesus? Oh, glória a Deus. Diga: tu és meu Senhor, meu Salvador, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu te confesso diante da igreja, diante dos anjos, como meu Salvador, como meu único Senhor, único, oh glória. Amém, irmãos? Estas são as palavras que Deus deu. Aleluia, glória a Deus.